Pessoal, relembrando rapidamente então o que a gente viu na última aula, eu tenho aqui então a simbologia de um amplificador operacional, né? E é muito importante que vocês se lembrem exatamente a função dos pinos que nós temos nele aqui, tá? Então, só para a gente lembrar aí, nós temos dois pinos, né, que são destinados aí para alimentação dele, tá? Geralmente um pino é para alimentação positiva, o outro pino é para alimentação negativa, uma vez que amplificadores operacionais têm tensões simétricas, beleza? E aí, pessoal, só para ficar claro, dependendo do lugar onde vocês pesquisam, do autor e tudo mais, não necessariamente eles trazem, tá, a representação aqui desses pinos de alimentação, beleza? Tem alguns livros aí, ou alguns autores que vocês podem consultar que tá sem isso aqui. Mas o fato de não estar desenhado não quer dizer que não tenha, tá, pessoal? Ele tem ali. Às vezes a gente só não coloca para simplificar mesmo a representação, tá? Temos então um pino destinado à tensão de saída, né, ó, Vout aqui, e temos os dois pinos aqui que são destinados às tensões de entrada, tá certo? E muito importante a gente lembrar os nomes, né, desses pinos aqui para que a gente não se atrapalhe, tá? Então vamos só lembrar aqui, ó, esse aqui que tem um sinal de menos, que não quer dizer, né, pessoal, que aqui vai tensão negativa, tá? É a porta de entrada que nós chamamos de entrada inversora, tudo bem, gente? Certo? Então, entrada inversora, beleza? E como que é o nome da outra entrada, hein, pessoal? Essa daqui tem um sinal de mais, que não é só necessariamente tensão positiva, né? Então, nome dela? Entrada não inversora, beleza? Então, não inversora, tá certo? E aí que geralmente a gente representa aqui por V mais e V menos, beleza, pessoal? Então a grande sacada aqui que a gente tem dos amplificadores operacionais, vamos lembrar, tá? É que ele faz uma operação matemática entre as tensões que a gente coloca aqui nas entradas, beleza? Então, vamos supor que eu coloque uma tensão aqui na minha entrada não inversora de, por exemplo, 5 volts e uma outra aqui de 2 volts. Então, basicamente, o que ele vai considerar é a diferença de potencial entre essas duas entradas, tá certo? Ou seja, ele vai fazer 5, tá? Menos os 2 volts daqui e vai dar 3 volts, beleza? E aí, pessoal, o que ele vai fazer com esses 3 volts que nós teríamos aqui na entrada? Ele vai multiplicar pelo ganho de tensão dos amplificadores operacionais que a gente viu na aula passada, a gente representa por AV, não é isso? Então, gente, só para a gente lembrar, esse ganho de tensão normalmente ele é estabelecido pelo fabricante, não é isso? E em geral eles têm valores extremamente altos, tá? Conforme eu tinha discutido com vocês aí nas aulas anteriores, beleza? Então, essa configuração aqui que nós estamos trabalhando é uma configuração que a gente chama de malha aberta, tá? Eu vou nessa aula ainda explicar para vocês o que é a tal da malha aberta e malha fechada, mas para a gente se lembrar aí desses conceitos, vamos começar por essa malha aberta, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma situação que eu gostaria de resolver com vocês, que é a seguinte. Vamos colocar um exemplo aqui de aplicação, tá? Eu vou supor que nós estamos utilizando um amplificador operacional do modelo que a gente trabalhou ali na aula anterior, que eu tinha comentado com vocês, o LM741, tá certo? Pessoal, o LM741, ele tem um ganho dado pelo fabricante, depois nós vamos abrir o datasheet dele para entender isso certinho, mas o ganho dele, tá, é de 200 mil, beleza? É um ganho bem alto, conforme eu falei para vocês, tá? E aí, pessoal, eu quero considerar com vocês o seguinte, ó, vamos supor que eu colocasse uma alimentação aqui na entrada positiva dele de 15 volts, beleza? Na parte negativa aqui eu colocaria uma entrada de menos 15 volts, né, tensão simétrica, tranquilo, pessoal? E aí eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou colocar 0 volts aqui na entrada não inversora, beleza? Só para lembrar, né, gente, 0 volts é como se eu viesse aqui e aterrasse a entrada dele, ó, ligasse no terra, tá certo? E aí, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma tensão bem pequenininha de entrada aqui na entrada inversora. Vamos dizer que eu vou colocar uma tensão aqui de 1 milivolt, tá certo? Então minha pergunta para vocês é a seguinte, o que vai acontecer com a minha tensão de saída, o meu Vout aqui, tá? Então, isso que eu gostaria de resolver aqui com vocês para que a gente
exemplificasse aqui. Pessoal, vamos lembrar dessa equação matemática que está escrita aqui, ó, tá? Porque ela é bastante importante para esse estudo e a gente não pode esquecer. Então, só para lembrar, a tensão de saída de um amplificador, beleza? Ela vai ser dada aqui, gente, pela diferença, né, de potencial que eu colocar na entrada, ou seja, a tensão que eu tenho na não inversora menos a tensão que eu tenho na inversora. E isso vai ser multiplicado pelo ganho que é dado pelo fabricante aqui. Tá certo, gente? Então, se eu usar essa equação aqui no nosso esquema, vamos ver que vai ficar da seguinte maneira, ó. A minha tensão de saída, Vout, né, ela vai ser assim, ó. Tensão na entrada não inversora, que nesse caso aqui eu estou colocando 0, beleza? Menos a tensão que eu coloquei aqui na minha entrada inversora, 1 mV. E como eu sei que vocês se lembram das nossas aulas de eletrônica e de eletricidade, 1 mV é o mesmo que 0,01 volts. Não é isso, pessoal? Isso aqui que multiplica o ganho do fabricante, ó. Que no caso do LM741 é 200 mil. Realmente é um ganho bem alto, tá, gente? Então, 200 mil. Pessoal, se vocês multiplicarem aqui 0,01, né, negativo ainda por cima, por 200 mil, vocês vão chegar à conclusão de que essa tensão de saída ela valeria menos 200 volts. Tá? Mas claro, né, gente, vocês concordam comigo que não é possível que nós tenhamos uma tensão de menos 200 volts, porque o máximo que eu coloquei aqui, ó, são mais 15 e menos 15, tá? Então, quando eu colocar essa tensão 1 mV, esse amplificador operacional aqui, ele vai atingir aquela tensão que eu comentei na aula passada, que é a tensão de saturação, ou seja, o máximo que ele vai poder chegar é mais 15 ou menos 15, beleza? E não tem como ele chegar aqui em menos 200, né? Então nós podemos dizer seguramente que se eu colocar essa tensão aqui, ó, 1 mV, a minha tensão de saída, o meu Vout, ele vai atingir a saturação imediatamente, ou seja, na hora ali ele vai soltar para a gente uma tensão de menos 15 volts, beleza? Olha só que legal, gente, nós estamos aplicando uma tensão bem pequenininha, tá, ó, 1 mV, e com isso imediatamente eu levo ele à saturação, chegando a uma tensão de menos 15 aqui de saída. Isso trabalhando com o amplificador assim, ó, tá? Em malha aberta, purinho, sem nenhum resistor e nenhum circuito externo aqui. Beleza, gente? Então, outra situação aqui que nós também podemos pensar é o seguinte, né? Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Eu vou deixar aqui a tensão de alimentação mais 15 volts, tá? A tensão aqui menos 15 volts, beleza? Vamos deixar ele aterrado, ó, 0 volts aqui na minha entrada não inversora, tá? Só que agora eu vou colocar uma tensão de menos 1 milivolt, uma tensão negativa aqui, tá certo? O que vai sair na minha Vout aqui? O que nós vamos ter na minha tensão de saída? Essa é a pergunta, né? Pessoal, a equação que nós vamos utilizar é a mesma, tá? É a nossa equação aqui do amplificador em malha aberta, tá? Então, essa tensão de saída aqui, né? Nosso Vout, tá? Ele vai ser 0, que é a tensão que eu tenho na entrada não inversora, beleza? Menos, tá? A tensão que eu estou colocando aqui na não inversora, que agora é negativa. Tudo bem, pessoal? Ó, então, menos 0,001, tá certo? Isso aqui que multiplica o ganho dele, que é 200 mil, tá? Isso aqui eu estou admitindo que nós estamos utilizando aqui o LM741, beleza? Com um ganho dado pelo fabricante aí de 200 mil, tá certo? Então, galera, ó, o que acontece aqui, esse menos com menos aqui, ele vira mais, não é isso? Então, nós temos mais 0,01 que multiplica 200 mil. E nesse caso, nós teríamos, então, uma tensão positiva de 200 volts. E do mesmo modo que a gente falou aqui em cima, né, gente? Não é possível chegar até esses 200 volts porque a tensão de saturação, a máxima que eu coloquei aqui, são mais 15 e menos 15. Então, a tensão que eu tenho imediatamente na nossa saída aqui, beleza? Ela assume o valor de 15 volts, tá? Então, gente, estou resolvendo esses exemplos aqui com vocês porque essa daqui vai ser uma das aplicações bastante usadas aí que nós temos lá no laboratório. E quando o amplificador está trabalhando desse jeito aqui, ó, tá? Sem circuitos extras aqui conectados e tudo mais, tá?
a gente usa ele com a principal função de comparadores de tensão, tá? E a ideia é exatamente essa que vocês viram aqui. A gente aplica uma pequena tensão na entrada dele, e essa pequena tensão é responsável por levar ele à tensão de saturação, tá? E aí com essa tensão de saturação eu posso usar ela, por exemplo, para acionar uma outra carga. Por exemplo, eu posso colocar um relé, né, eletromecânico na saída dele aqui, tá? E aí a bobina desse relé ela vai ser acionada imediatamente e eu posso controlar uma carga de potência maior. Tudo isso com uma tensão pequenininha que pode ser originada de um sensor aí, né? Um sensor de temperatura, um sensor de luminosidade, como por exemplo o LDR que a gente viu ali na simulação da aula passada. Beleza? Então agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre os modos de operação desses amplificadores operacionais que são bastante importantes para a gente. Pessoal, conforme eu disse na nossa primeira aula ali, na aula passada, né, eu tenho como utilizar o amplificador operacional para uma série de aplicações ali, tá? Vocês podem consultar a aula passada ali para poder lembrar ali quais são elas, beleza? Mas assim, pessoal, todas essas aplicações que a gente usa ali para os amplificadores operacionais, basicamente elas derivam de 3 formas diferentes de conectar ele, tá? Então, essas 3 formas aí nós chamamos elas de modos de operação, beleza? E é basicamente esse o tópico aí da nossa aula de hoje, tá? Então, conforme eu acabei de falar para vocês, eu posso trabalhar com o meu amplificador sem realimentação. E quando eu estou trabalhando com ele sem realimentação, ó, essa daqui é a condição que eu falei para vocês de malha aberta, né? Malha aberta quer dizer que basicamente a gente coloca sinais aqui nas entradas dele, tá? Colocamos alimentações e ele é rapidamente saturado, porque o ganho dele é muito alto, né? Então qualquer tensãozinha, qualquer diferença de tensão que eu colocar aqui, ó, nessas entradas, tá? Imediatamente a minha tensão de saída, ela normalmente assume a condição de saturação, né? Saturação, lembrando que ela assume o valor ou positivo que eu coloco aqui nessa entrada ou o negativo que a gente coloca nessa entrada. Isso com uma pequena entrada que nós temos aqui, né? Mas assim, a maioria das aplicações que vocês vão encontrar, né, para amplificadores operacionais, é esse modo aqui, ó, o modo com realimentação, que é na verdade um esquema de conexão que a gente chama de conexão em malha fechada, tá certo? E essa realimentação ou operação dele aqui com malha fechada basicamente quer dizer o seguinte, pessoal. Imaginem que eu tenho aqui, ó, o amplificador, né, trabalhando aqui, tá? E aí, pessoal, eu venho aqui, ó, e pego a saída dele, puxo ela aqui, coloco um pequeno resistor e essa saída eu venho e coloco aqui ligada em uma das entradas. Então, a tensão que nós tínhamos na saída, ela é boa parte desviada para a entrada dele aqui, beleza? Então, essa daqui é a condição de malha fechada que nós assumimos aqui para o amplificador, tá? E nós temos aí 2 situações possíveis que a gente mais usa, tá certo? Então nós temos aqui essa realimentação, que é quando eu pego a saída e ligo aqui, ó, na minha entrada inversora, tá? Essa realimentação aqui, nós chamamos ela de realimentação negativa, beleza? E eu posso ter um outro esquema de realimentação, que é quando a gente pega a saída dele aqui, ó, e entra na minha entrada e liga ela na minha entrada não inversora, tá? E essa realimentação aqui, nós chamamos ela de realimentação positiva, beleza? Então são os modos aí que a gente mais vai trabalhar, tá, pessoal? Então assim, normalmente o que nós vamos encontrar muito aí na maioria dos circuitos de aplicação que a gente vai fazer é que o modo que a gente mais utiliza, a maioria dos circuitos que nós vamos encontrar, elas estão trabalhando em realimentação negativa, tá? E por que que a gente fala que ela é uma das mais utilizadas, pessoal? Porque a realimentação negativa, ela é a única que permite que a gente faça um controle do ganho do amplificador, tá? Então, isso para nós vai ser uma situação bastante importante, beleza? Então eu posso, por exemplo, escolher o ganho que eu quiser, tá? Para que eu possa fazer a amplificação aqui desse cara, e esse ganho ele é escolhido de acordo com o tipo de circuito que eu preciso utilizar, tá? A realimentação positiva ela não permite o controle do ganho, por isso que é uma das menos utilizadas aí que nós vamos encontrar, beleza? Então, posso fazer aqui o controle do ganho, tá?
Então aí a gente vai trabalhar com uma série de aplicações aqui em relação a esse circuito. Para a gente falar dessas aplicações, pessoal, eu preciso, antes de mais nada, fazer aqui com vocês uma situação, mostrar na verdade para vocês uma situação sobre as características aqui do amplificador operacional, tá? E vamos criar um modelo aqui para um amplificador que a gente chama de amplificador ideal, tá certo? E assim, pode ser que não faça muito sentido nesse primeiro momento, mas conforme as aulas forem passando, vocês vão entender exatamente o porquê que a gente vai abordar essas características, beleza? Então, ó, deve ficar claro para vocês o seguinte, pessoal, estou colocando aqui então o nosso amplificador operacional, né? Então aqui a gente tem a nossa entrada não inversora, tá? Aqui eu tenho a entrada inversora. E deve ficar claro para vocês também, pessoal, que essa situação do mais aqui ser na parte de cima e o menos na parte de baixo é puramente assim, não tem um padrão, tá? Então, dependendo do desenho que vocês encontrarem, pode ser que o menos esteja em cima, o mais embaixo, isso não é necessariamente uma regra, beleza? Mas tem que ficar claro para vocês, pessoal, que essa simbologia que nós estamos usando aqui, ela na verdade é um bloco funcional, tá? Um amplificador operacional, na verdade, ele é um circuito bastante complexo, tá certo? Eu tô com um datasheet aberto dele aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o datasheet do LM741, tá? Que eu tô usando ali para falar para vocês um pouquinho sobre as características dele. Então depois eu até sugiro que vocês baixem ele aí, tá? Esse daqui, ó, é o encapsulamento DIP, né? Que é o que a gente está usando ali, tá? Aqui está mostrando um pouquinho dos pinos deles, ó. Então pino número 2, pino número 3 são as entradas inversora e não inversora, né? Tensão, aqui o pino de tensão de saída, tá? E olha só, pessoal, o que tem dentro basicamente de um LM741, tá? É esse circuito aqui, ó. Então você pode observar que nós temos uma série de transistores, resistores aqui, beleza? Tem capacitores, tá? E todo esse circuito aqui, tá certo? Ele é representado por aquele bloco ali que a gente representou, beleza? Observem aqui, ó, que nós temos as entradas dele, ó, tá? Entrada não inversora, entrada inversora, que elas se conectam aqui, tá certo? Então esse cara aqui, ó, é um amplificador aqui que faz a diferenciação das tensões de entrada, beleza? Então eu vou ver se nas aulas do final ali, a título de curiosidade, a gente explica um pouquinho melhor para vocês o esquema de ligação desse cara, um pouquinho de cada um desses blocos aqui, que é uma explicação bastante interessante, tá certo? Eu acho que eu vou deixar essa aula gravada para vocês depois que a gente finalizar esse nosso conteúdo ali, mais por curiosidade, beleza? Então saibam, quando a gente está falando dessa simbologia, nós temos basicamente um bloco funcional, tá? Também vou gravar para vocês aí daqui umas aulas, características sobre o datasheet desse e também de outros amplificadores, beleza? Mas é bastante importante que a gente entenda aí alguns desses parâmetros, tá? Para que vocês depois possam se virar aí sozinhos quando forem fazer os projetos de vocês, beleza? Então, vamos... deixa eu pegar... Só lembrar então que esse bloco funcional representa todo aquele circuito, tá? E eu vou fazer para vocês aqui uma situação que é a seguinte, gente. Vamos pensar aqui, deve ficar claro para vocês que entre, tá, essa entrada aqui não inversora e a entrada inversora do circuito, tá certo? É como se nós tivéssemos aqui uma resistência, tá? E eu vou chamar essa resistência aqui de RI, né? De resistência interna, beleza? E aí, gente, ó, que fique claro aqui para vocês que se eu colocar duas tensões aqui, né, por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente coloque uma tensão aqui de 5 milivolts, tá? Na entrada não inversora. E, por exemplo, uma outra tensão aqui, 4,8 milivolts aqui na nossa entrada inversora, tá certo? Então deve ficar claro para vocês que do jeito que a gente viu ali nos exemplos anteriores, basicamente é como se eu tivesse uma diferença de potencial aqui de 0,2 milivolts. Não é isso? Ó? Porque basicamente a minha tensão aqui na entrada não inversora ela vai ser subtraída aqui pela tensão na entrada inversora, beleza?
Então aqui nós teríamos um total aí de 0,2 milivolts, tá? E aí, pessoal, a saída aqui, ó, desse amplificador, ela pode ser representada por um circuito assim, ó, tá? Eu vou colocar aqui, seria uma outra resistência, beleza? Ligada em série com uma fonte de tensão. Só que essa fonte de tensão, pessoal, ó, vou apresentá-la aqui para vocês agora, ela é bastante comum aí para análise de eletricidade, tá? Deixa eu colocar um negativo nela aqui, um terra, beleza? Essa fonte aqui, pessoal, ela é uma fonte de tensão, só que ela é uma fonte de tensão dependente de outra tensão, tá? Então, ó, ela é uma fonte dependente de tensão, tá? E, assim, vamos pensar no seguinte, de qual é a tensão, afinal de contas, que ela depende, já que ela é uma fonte dependente de tensão, né? Pessoal, ela depende basicamente da tensão que nós estamos aplicando aqui na entrada, tá? Então, pessoal, o que nós vamos ter de saída aqui, ó, tá certo? Nessa tensão, basicamente é essa tensão que nós temos aqui, por exemplo, eu vou chamar ela de VI também, tá? De VI, porque nós temos um resistor interno aqui, e em cima desse resistor vai ficar essa tensão aqui, ó, nessa diferença. Então, basicamente, aqui eu teria essa tensão VI, gente, tá? Só que essa tensão VI, ela seria multiplicada pelo ganho de tensão aqui do amplificador, beleza? Então, essa fonte, ela depende basicamente dessa tensão de entrada para poder liberar a minha tensão de saída, tá certo? E aqui, pessoal, ó, eu teria uma resistência conectada em série aqui com essa fonte, beleza? Onde aqui nós teríamos uma resistência de saída, tá? Um R-out aqui, beleza? Então, pessoal, olha só, frequentemente, tá? Essa resistência de entrada aqui, na verdade, ela sempre é chamada de impedância de entrada, beleza? Impedância de entrada. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar da impedância de entrada de um amplificador operacional, basicamente lembrem-se que a gente está falando dessa resistência que nós temos aqui, ó, tá? E aqui, pessoal, esse R que fica conectado com essa fonte de tensão é chamado também de impedância, só que nesse caso de saída. De saída. Saída. Tá certo? E aí, como o meu objetivo aqui é falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas características aqui. Pessoal, então, ó, como disse para vocês, essa tensão de saída, na verdade, ela seria o produto aqui, né, dessa tensão que eu estou aplicando nas entradas, vezes o ganho do amplificador, que é dado pelo fabricante, conforme a gente já falou, tá certo? E aí, pessoal, nós temos aí dois cenários, tá, para esse ganho, beleza? Eu vou colocar aqui o cenário que nós chamamos de cenário real, tá certo? E um cenário aí que nós vamos chamar de cenário ideal, tá? Então, pessoal, esse cenário real, conforme a gente já discutiu, esse ganho ele tem um valor extremamente alto, tá? Então ele é muito alto aqui. Beleza? Muito alto mesmo, do jeito que a gente falou ali, 200 mil, 100 mil, 500 mil, enfim, tá? E, pessoal, por que esse ganho ele tem que ser alto? Na verdade, os fabricantes eles já fabricam esse dispositivo justamente com esse ganho alto, porque assim, imaginem que esse cara ele tivesse um ganho, vamos supor, de 200, o que seria um ganho baixo, né? Vamos pensar assim. Então, se você por acaso quisesse projetar um circuito, tá, com um ganho acima de 200, você não iria poder utilizar esse componente. Agora eu tenho a opção, por exemplo, de fazer o seguinte. Vamos pegar o LM741 que tem um ganho de 200 mil. Será que eu consigo colocar um ganho menor do que 200 mil no LM741? Sim, a gente consegue, né? Basta que a gente faça um circuito para isso, tá? Então, assim, a vantagem da gente estar trabalhando com um componente que tem o ganho muito alto é que na hora que eu precisar, eu posso trabalhar com ganhos que são bem mais baixos ali do que o dado pelo fabricante. E para isso basta que a gente insira alguns componentes externos ali, beleza? E aí, pessoal, ó, eu também quero falar para vocês sobre um cenário ideal, tá? Que seria, vamos dizer assim, um cenário utópico, um amplificador perfeito, tá? Embora não exista esse amplificador perfeito aí na prática,
mas a gente pode usar ele para entender as características de um amplificador de verdade. Num cenário ideal, pessoal, o ganho dos amplificadores ele teria um valor infinito, né? E claro que a gente sabe que infinito é possível, é impossível, aliás, de se ter, tá certo? Mas considerando um cenário ideal aí, a gente vai colocar esse ganho como sendo infinito. E aguentem aí que isso tudo tem um porquê, tá? De eu falar desse cenário ideal, beleza? Então, ó, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa impedância de entrada. O que eu chamei de RI aqui, ó, tá? Seria como se fosse uma resistência entre os terminais aqui, inversor e não inversor. Pessoal, funciona assim, ó. Num cenário real, tá certo? Essa impedância de entrada, o valor desse RI, ele também é muito alto, tá certo? Opa! Então, vamos colocar aqui, ó, num cenário real, tá? Também é muito alto. Muito alto, pessoal, é da ordem ali, mais alto até do que giga-ohms, tá certo? Então, o LM741, se vocês observarem, ele tem uma resistência interna que é extremamente alta. Eu acho que é da ordem de tera-ohms, depois a gente confere ali. Mas é realmente muito alto, tá certo? Tão alto ao ponto de isso aqui se comportar como se fosse um cenário, um circuito aberto, beleza? E aí, gente, ó, como esse cara aqui ele tem uma resistência extremamente alta, tá? A quantidade de corrente que entra aqui nessas entradas, ela é praticamente nula, é praticamente igual a zero, beleza? Então, assim, no cenário real é impossível que essas correntes sejam zero, tá? Mas é que essa resistência ela é tão alta que nós podemos considerá-la como se fosse igual a zero, beleza? Então, aqui, ó, num cenário ideal, né, que seria esse modelo que eu quero propor para vocês, essa resistência aqui também ela teria um valor infinito, beleza? Aí, gente, ó, uma outra situação aqui. Impedância de saída desse cara. Eu vou só colocar essas informações mais para cá que não vai caber, tá? Essa resistência de saída, né? Eu escrevi resistência aqui, mas eu quero dizer impedância, tá, pessoal? Então, essa resistência de saída aqui, num cenário real, tá certo? Ela teria um valor muito baixo, beleza? Quando a gente compara aqui com o valor da nossa impedância de entrada, tá? Muito baixo. Pessoal, ela é muito baixa, mas ela não chega a ser zero, tá certo? Num cenário real ali. Então, como ela está associada em série com essa fonte aqui, ó, que é dependente de tensão, acaba existindo uma perca mínima aqui, ou seja, uma partezinha muito pequena dessa tensão, ela fica em cima dessa resistência de saída, tá? Então aí nós não temos na totalidade aqui o valor da tensão de entrada do meu circuito, sempre existe alguma perca, beleza? Mas num cenário ideal, pessoal, tá? Se a gente fosse considerar, essa resistência de saída, ela é igual a zero, beleza? Então isso quer dizer o seguinte, que se eu colocar uma tensão aqui, ó, 0,2 milivolts multiplicado por um ganho infinito, tá? A minha tensão aqui de saída, que seria a tensão de saturação, ela seria exatamente igual ao valor da tensão da fonte aqui. Isso na prática não acontece, tá, pessoal? Nós temos uma pequena perca, mas vamos dizer aqui que no cenário ideal, tá certo? Essa resistência aí, ela seja igual a zero, tá? Aí, ó, outra característica bastante importante desses caras, beleza? É que assim, gente, o ganho do nosso amplificador, ganho de tensão, ele é muito alto, tá certo? Só que assim, na prática, pessoal, num cenário real, esse ganho ele começa a cair, ele começa a diminuir quando a gente aumenta o valor da frequência. Então, por exemplo, se eu colocar sinais alternados aqui, ó, de tensão, nós temos uma frequência associada a ela, tá certo? Alternado, pulsante, enfim, tá? Se eu pegar e colocar frequências cada vez mais altas, tá? Essas frequências no cenário real, elas interferem no ganho aqui do amplificador. E esse ganho ele começa a cair, beleza? Só que num amplificador ideal, tá certo? Ele amplifica sinal aqui, ó, de qualquer frequência sem alterar o ganho. Ou seja, com o mesmo valor de ganho que nós temos aqui, ó. Tá? Aí, pessoal, outra característica também. Por enquanto, nessa aula a gente não vai gastar muito tempo com isso, mas ele possui um offset nulo, falando assim do amplificador ideal. O que seria offset, pessoal? Offset, vamos pensar aqui no seguinte, ó, se eu colocasse uma tensão de 5 mV aqui e uma tensão de 5 mV aqui embaixo, tá?
como o amplificador ele subtrai as duas tensões aqui, teoricamente eu teria 0 volts, né, de diferença de potencial entre essas duas entradas aqui, ó, tá certo? Só que assim, pessoal, é praticamente impossível que a gente consiga fazer com que 0 volts entre aqui nesse cara, justamente por causa dos aspectos internos de construção dele, tá? Então, assim, essa diferença entre as tensões aqui, ó, nós chamamos de tensão de offset, beleza? E aí, pessoal, vamos pensar aqui no seguinte, é impossível eu zerar esse offset, sempre vai ter uma pequena tensãozinha, aqui é proveniente da própria construção do CI, e assim, gente, se eu tiver uma tensão pequenininha, mas multiplicado por um ganho muito alto, tá? Essa tensão de offset, ela pode atrapalhar os nossos circuitos aí, beleza? Então existem algumas situações aí que a gente pode utilizar, inclusive, para controlar o offset, tá? Mas pensem que na teoria, tá certo? A tensão de offset é nula, né? Ou seja, se eu colocasse duas tensões iguais, beleza? A tensão de saída seria 0 aqui, tá? O que na prática não é muito possível, beleza? E a outra situação que também faz parte de um cenário ideal aqui, pessoal, ó, tá? É que esse amplificador, ele não sofre interferência térmica, beleza? O que vocês sabem aí, com certeza que na prática é impossível, tá? Então, quando esse cara aqui, ele começa a aquecer, tá certo? Basicamente, todas as características que ele tem aqui, elas começam a ser modificadas, beleza? Mas para um cenário ideal, nós vamos considerar que ele não sofre nenhum tipo de interferência, certo? Então, falando rapidamente aí, tá? No amplificador ideal, beleza? Essa resistência de entrada aqui, ó, impedância de entrada é infinita, tá? A minha impedância de saída, essa resistência de saída é nula, tá? O ganho desse amplificador em malha aberta é infinito, beleza? E, assim, ele não sofre, esse ganho não sofre interferências de frequências altas, beleza? Ou seja, ele é capaz de amplificar qualquer frequência aí, mantendo o ganho constante, tá? Teria uma tensão de offset nula aqui, beleza? Ou seja, se eu colocar duas tensões de entrada iguais aqui, na teoria era para sair 0, tá? Então isso seria a tensão de offset, beleza? E não sofre nenhum tipo de interferência térmica, tá? Isso considerando um amplificador ideal, beleza? E essas características, pessoal, elas vão ser bastante importantes para a gente definir os modelos que a gente precisa dali para frente, tá? Pessoal, então, última parte da nossa aula aqui, gente, que é também a tarefa de vocês, tá? Nós vamos fazer aquela nossa simulação de sempre ali, beleza? Eu estou aqui com o arquivo do Proteus aberto, tá? É o AmpOp. Vocês podem criar um novo, ou mesmo podem utilizar aquele mesmo que já estavam usando, né? Então, eu vou propor que vocês façam uma simulação aí para a gente fazer mais um teste aí do amplificador, ainda em malha aberta, né? Porque a gente não viu ele em malha fechada. Nós vamos deixar para ver ele em malha fechada na próxima aula, tá? E vamos então iniciar a nossa busca aqui por componentes, tá? Ó, para essa simulação nós vamos utilizar apenas 4 componentes aí. Seriam baterias, tá? O LM741. Eu coloquei um resistor aqui de 220, mas a gente vai usar 220, depois 1K também, e um potenciômetro, um pote HG daquele de simulação, tá, pessoal? Só em relação a essa bateria aqui, ó, vocês vão buscar ali, né, nos componentes, vocês podem digitar BAT aqui com 2T, ó, tá? A que eu usei aqui é essa DC Voltage Source aqui, ó, ativa, beleza? E aí vocês podem pegar ela também, que deu bastante certo aí nas simulações, tá? O LM741 que está aparecendo aqui, é só vocês digitarem LM741, né? É o único que vai aparecer aqui, ó, tá? É da National, né? A fabricante dele, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, National Semiconductor, beleza? E aí, resistor, né? Resistor comum lá, tá? Vocês podem digitar resistor aqui no Proteus, beleza? Aí eu sempre sugiro que vocês selecionem os resistores aqui, tá? E o 0.6 metal filme, que é aquele pequenininho que a gente usa lá no protoboard mesmo, beleza? E o potenciômetro de simulação, você digita um POT aí, tá? Lá embaixo, lá vai aparecer ele aqui, ó, POT HG, ativo, beleza? Peguem esses 4 caras aí, tá? Pessoal, eu já deixei o circuito pronto aqui para dar uma agilizada, o circuito que eu quero que vocês montem, e é para montar, hein, galera? Tarefa de vocês isso aqui, tá?
é um circuito exatamente igual a esse aqui, ó, tá? Eu queria explicar para vocês certinho essa parte aqui das baterias, porque aqui nós vamos usar uma fonte simétrica, tá? Para alimentar esse cara. Tá aqui o LM741, beleza? Então eu fiz assim, pessoal, eu coloquei um grupo de baterias aqui, tá? Um grupo de baterias aqui embaixo e fiz uma configuração muito semelhante à que a gente faz lá no laboratório. Para a gente obter uma fonte simétrica, eu pego uma fonte, pego outra fonte e a gente fecha um curto aqui, ó, entre o negativo da primeira fonte e o positivo da segunda fonte. Esse curto, pessoal, vai ser o nosso 0 volts aqui, ó, a nossa referência. Então eu liguei uma referência aqui, ó, um GND entre eles dois, beleza? Então, o que eu fiz? Eu coloquei um voltímetro aqui só para mostrar a tensão para vocês. Ó, esse voltímetro ele vai com positivo, no positivo do primeiro grupo de baterias, tá? E esse voltímetro aqui de baixo, ó, tá? Ele vai com o negativo, tá? Ó, aqui no nosso potencial 0 volts, estão vendo? Ó? Beleza? Que seria o positivo aqui da segunda bateria. E o positivo dela vai ligado aqui no negativo, tá? Esse voltímetro, pessoal, vocês encontram ele aqui, ó, né, nessa guia de instrumentos de medidas. Ele é o DC Voltimeter, o mesmo que a gente já usou em aulas anteriores, beleza? Então, ó, olha só que legal esse esquema aqui, que a gente sempre faz lá no laboratório, ele funciona bacana. A gente coloca um potenciômetro aqui, né? Lembra, o potenciômetro tem 3 pinos, tá? Não esqueçam disso. Um resistor aqui, ó, para evitar o curto-circuito, né? E aí, ó, um pino dele vai ligado aqui em cima no positivo, outro resistor para evitar um curto-circuito aqui embaixo, ó, beleza? E aí, qual é que é o esquema aqui? Deixa eu apertar o play para vocês verem a simulação. Ó, observem que o voltímetro de cima marca mais 12, tá? Então aqui em cima, ó, tá saindo 12 positivo, tá? E o voltímetro aqui de baixo, ele tá marcando menos 12, ó, beleza? Então a tensão negativa de 12, ela tá aqui do lado de baixo, beleza? E aí eu liguei um voltímetro aqui, ó, em cima do pino do meio do potenciômetro para vocês verem o que vai acontecer, pessoal. Ó, eu consigo fazer variações, por exemplo, para cima, ó, e aí eu consigo ir jogando tensões positivas no circuito, tá? Então, à medida que a gente vai aumentando aqui, ele vai aumentando o valor das tensões. Galera, o meu PC está travando, por isso que não está mexendo aqui. Bom, voltando aqui, agora sim, viu, pessoal? Conforme eu estava dizendo para vocês, ó, esse esquema todo que nós estamos fazendo, tá? À medida que eu vou subindo o valor do potenciômetro aqui, ó, nós vamos aumentando a tensão, beleza? E à medida que a gente vai descendo ele aqui, ó, eu consigo colocar, inclusive, tensões negativas aqui no circuito também, ó, tá? Então, essa configuração aqui que eu fiz, ela é bastante interessante, que eu consigo alimentar o circuito com tensão positiva ou tensão negativa, tá? Ó. E aí a gente pode fazer uma simulação parecida com aquela que eu fiz lá nos exemplos, tá? Então, o LM741, se vocês observarem os pinos dele lá, pessoal, então tá aqui, ó, a entrada dele, pino número 3 aqui, ó, a entrada não inversora, tá? O pino número 2 é a entrada inversora, o pino número 7 é destinado à alimentação positiva, então eu vou ligar ele aqui, ó, beleza? Tá? E aí o pino número 4, pessoal, ele é destinado à alimentação negativa, menos VCC, então eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, que nós temos alimentação negativa, tá? Ainda como parte da simulação, beleza? Eu coloquei aqui um voltímetro na saída para ele nos medir aqui o amplificador operacional fazendo o papel dele, né? E vamos ligar novamente a simulação aqui só para que vocês consigam perceber. Galera, meu computador hoje ele tá triste, hein? Estou rodando o Windows e o Mac ao mesmo tempo, de vez em quando ele não fica legal. Pera aí, vamos tentar de novo. Olha isso, ó. Eita, lelê. Isso, tá melhor assim. Vamos lá, então. Pessoal, apertei a simulação aqui, ó. Então nós temos aqui as tensões mais 12 e menos 12. Nesse momento nós estamos com 3 volts positivos aqui, né? Então lembra que eu resolvi lá no começo da aula, lá, pessoal, quando a gente colocava uma tensão de 1 milivolt positivo, a tensão que a gente tinha na saída, ela era uma tensão negativa, não é isso? Então eu estou colocando uma tensão aqui positiva, ó, tá? E à medida que eu vou diminuindo ela ali, ó, vocês podem observar que como ele está trabalhando em malha aberta, né? Ele fica aqui com o valor da tensão travado, ó, mesmo que a tensão aqui diminua, beleza?
Então, deixa eu ver se ele vai ter a sensibilidade, ó, 0,33 volts, só que isso aqui vezes o ganho do amplificador, que é muito alto, né? Ele já trava a saída aqui no valor da tensão aqui que nós temos de saturação, né? Olha lá, o 0,17 ele ainda mantém, né? E aí ele não tem a precisão que ele está necessitando aqui, mas aí a partir daqui ele começa a cair. Então, ó, a partir do momento que a tensão ela fica negativa, tá? Aí inverte o sinal que eu tenho ali, mas ela já está imediatamente travada aqui na minha tensão de offset. Beleza? Então espero que vocês tenham compreendido a simulação, tá? Façam ela, é muito importante que vocês vão treinando esses exemplos no Proteus. Quem não tem o Proteus, aí a gente vai fazendo essas simulações aí quando as nossas aulas elas voltarem, beleza? Não só a simulação, como a gente precisa montar esses circuitos também para tirar essas medidas na prática, tá? Um abraço para vocês, pessoal, e até a nossa próxima aula aí. Valeu!